Nós hoje vamos ver uma passagem bíblica que tira um mal a Jesus. O que é que tira um mal a Jesus? Jesus olha e diz: uau! O que é que admira a pessoa de Jesus Cristo? O que é que faz Jesus ficar admirado quando ele olha? Não é os relógios caros, nem é os carros, nem é as casas, nem é os vestidos, que as mulheres agora estamos a preparar para o casamento da Catarina, aquilo eu vejo a minha mulher no computador, olhar para os vestidos. Não é isto que tira o mal a Jesus. É dias e dias, noite e dia, coitado da senhora. Não é verdade, estou a brincar. O que é que tira o mal a Jesus? O que é que admira a pessoa de Jesus Cristo? Porque, na realidade, há coisas que nos fascinam, que nos admiram, e não tem necessariamente que seja mau o facto de nos admirar. Mas é interessante que Jesus não se admira. Não vemos Jesus admirado, por exemplo, com a grandiosidade do templo de Herodes. Era um defeito aquele templo. Foi um monumento gigantesco, faraónico, uma coisa gigantesca. E os discípulos estavam a dizer: uau, Senhor, isto é espetacular, que coisa grandiosa. E Jesus diz: olha, meu amigo, vou destruir isto em 3 dias, e em 3 dias edifico um outro ainda mais fantástico. E olha, vou-te já dizer que não vai ficar pedra sobre pedra. Isto é só pedra, é só cal, é só estuque, é só cimento, é só chapa, é só pedra, é só ferro, é só ouro. Isso não vale nada. E nós temos hoje uma passagem em Marcos capítulo 7, e eu gostaria de fazer esta leitura paralela com Mateus, em que nós vamos ver em Mateus 15 a mesma ideia, o mesmo relato, mas que tem detalhes importantes para a nossa reflexão desta manhã. Então vamos abrir a Marcos 7 e ao mesmo tempo convido-te a fazer um exercício que eu imagino que só dá para fazer em páginas de papel, que é teres aberto em simultâneo Mateus 15 e vamos ler as duas partes. Tu também dá, os teus tablets também dão. Fantástico. Mas 2 softwares distintos. E vamos ler os 2 textos em simultâneo. Vamos ler um versículo de um lado, um versículo do outro, e fazendo o texto ficar mais completo com os detalhes que é acrescentado por Mateus e Marcos, porque eles têm detalhes diferentes do relato da mesma situação, que são importantes para nós aqui. Começando em Marcos capítulo 7, mantenham o dedo em Mateus, e nós vamos saltar de uma passagem à outra, um versículo ao outro, para completar esta leitura. Marcos 7, 24. Levantando-se dali, Jesus e os seus discípulos, partiu para as terras de Tiro e Sidom. E agora saltando para Mateus 15, 21. Partiu Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, portanto, região de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, estamos em Mateus 15, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela dá uma razão para Jesus ter compaixão dela. E a razão era que a minha filha está horrivelmente endemoniada. E agora vejam bem a reação de Jesus Cristo. Eu creio que esta passagem hoje tem muitas lições. Eu encontro pelo menos 7 ou 8 lições nesta passagem. E uma delas, Jesus Cristo vai nos querer falar acerca da xenofobia. Quando nós olhamos para isto, parece que Jesus está aqui a discriminar esta mulher. A mulher está a clamar porque tem um terrível problema. É uma mulher que não é judia. E Jesus lhe respondeu. Ou melhor, Jesus olhando para ela, porém não lhe respondeu palavra. E agora as atitudes dos discípulos. E os seus discípulos aproximaram-se e rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Esta mulher é chata, desculpa uma expressão. Esta mulher está a incomodar-nos. Esta mulher está-nos a envergonhar, Senhor. Anda aqui constantemente atrás de nós, a clamar. Por favor, despede esta mulher. Ela está a ser um empecilho. Porque o texto bíblico nos diz porque é que Jesus Cristo queria se retirar para aquela região. Voltando ao Evangelho de São Marcos, diz assim: tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Sabem porquê? Porque havia uma mulher sirofenícia, uma mulher cananeia, uma mulher de origem grega, que o estava a incomodar. Porque a mulher
cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, prostrou-se aos seus pés. Esta mulher, diz o texto em Marcos, era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demónio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo ao cachorrinho. Esta mulher estava a falar com Jesus e Jesus agora usa uma expressão dura. Ela está a clamar: Senhor, vem em meu auxílio, acode-me, vem libertar a minha filha. Era esta a razão pela qual ela clamava. E Jesus responde-lhe dizendo: não é bom dar o pão que pertence aos filhos, dar aos cachorrinhos. Por outras palavras, Jesus está a chamar cachorra àquela senhora. Eu quando li isto lembrei-me logo da Shakira, né? Shakira tem uma música que começa assim: sou cachorra. Não sei se ela leu esta passagem. Não deve ser por isso que ela se... Conhece? Foi a música que o hino do Mundial da África do Sul. Começa por aí. Foi um grande best-seller dela. Né? Voltando aqui ao texto, porque interessa-me mais o texto. O verso 24 agora de Mateus, capítulo 15, diz, usando o mesmo diálogo, respondeu Jesus: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E agora vejam bem a reação desta senhora. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus disse: uau, isto sim, isto é assunto para tirar do mal. Uau, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Temos então aqui este texto muito interessante das Escrituras. Eu creio que este texto Jesus estava a querer ensinar algo muito importante aos seus discípulos, mais do que àquela mulher. Jesus estava a querer demonstrar aos seus discípulos que a fé não é propriedade exclusiva do povo de Israel. Ele dá este contexto todo de quem era esta mulher. Era uma mulher que tinha uma série de cruzamentos familiares. Diz o texto bíblico que ela era cirofenícia, portanto, vivia na cidade de Tiro, uma cidade acima do povo de Israel, portanto, já não pertencia à nação de Israel. É estranho que Jesus vá até à terra de Tiro e Sidom, que era uma terra fora do país de Israel, para ir ter com os judeus. Jesus não vai ter com esta mulher. Ele não vai anunciar aos cirofenícios, não vai anunciar àqueles que eram os habitantes da cidade de Tiro. Ele vai para se encontrar com os judeus, aqueles que estavam dispersos, os judeus fora do povo de Israel, fora das fronteiras de Israel. Diz que esta mulher era grega e cananeia. Não havia pior cenário para esta mulher. Ela não poderia ter uma condição pior do que todas estas mesclas de cultura. Os cananeus foram aquele povo que foi dito pelo próprio Deus, que o povo de Israel invadiu a terra de Israel, porque os cananeus tinham enchido a taça da ira do Senhor. Ou seja, o povo de Canaã, os habitantes de Canaã, os cananeus, eram um povo tão terrível que Deus tinha tomado a decisão, por causa das suas práticas idólatras, acabar com aquele povo. E por isso, alguns fugiram, obviamente, da terra de Canaã e isolaram-se no norte, nestas ilhas de Tiro, que era um porto, e Sidom, que era um outro porto marítimo. E esta mulher tem toda esta cultura em torno dela, um estigma forte. Um judeu olhar para uma mulher com estas características era a última coisa que ele faria. É interessante que dizem alguns autores, há um reverendo, William Barclay, que diz que os rabinos judaicos oravam da seguinte forma: graças te dou, Senhor, porque não nasci nem escravo, nem gentio, nem mulher. E esta mulher de 3 características tem 2. Um judeu que se prezasse não queria nem ter sido escravo, nem ser gentio, muito menos cananeu e muito menos mulher. E Jesus deixa-se envolver por esta história. Porque Jesus, creio eu, tem algo a ensinar a cada um de nós e em particular aos seus discípulos.
Ele queria ensinar aos seus discípulos que a fé não é propriedade só de alguns. É interessante que os discípulos estão no contexto, eu não sei se os irmãos estão lembrados das últimas pregações, em que em dois momentos diferentes, Jesus dirige-se aos seus discípulos falando sobre a fé e diz o seguinte, lembram-se do que é que ele diz? Homens de... Mas esta mulher, que não era digna para um judeu, esta mulher, porque era gentia, era cananeia, era grega, era sirofenícia, era alguém que não era para ser considerado sequer por um judeu. Ela dirige-se a Jesus e Jesus diz, uau, mulher, grande é a tua fé. Eu imagino os discípulos olharem uns para os outros, mas a nós ele disse que nós éramos homens de pequena fé. E esta mulher que não é digna de nada nem de ninguém, Jesus a trata ou diz a ela que compara com um cachorrinho, era tudo o que era de pior na mentalidade de um judeu, e Jesus diz, uau, a tua fé tirou-me do sério, a tua fé fascinou-me, a tua fé é grandiosa, que coisa extraordinária. E eu creio que Jesus não estava admirado, porque Ele sabe todas as coisas. Jesus estava-nos a querer ensinar uma primeira lição, que a xenofobia não tem lugar na mentalidade de um cristão. Não há espaço para o racismo dentro da cabeça de um cristão. É impossível pensar que há uma raça eleita, uma raça extraordinária, que está acima das outras e por isso pode discriminar os outros simplesmente pela cor da sua pele, pela sua cultura, ou pelo seu status social, ou pelos seus estudos académicos. Jesus diz, uau, a fé não é propriedade de um grupo de elite. A fé é algo que é daqueles que se buscam a Cristo com todo o seu coração. Então eu gostaria de ver nesta mulher 7 características que eu encontro nela que denotam uma pessoa de grande fé. Então quais são as características que nós vamos encontrar nesta mulher que denotam que ela de facto é uma mulher de grande fé? Mas antes disso, eu gostaria de citar uma oração considerada a oração da serenidade, porque ela tem tudo a ver com esta mulher. Tem tudo a ver com esta mulher que faz uma oração, porque o diálogo que ela faz a Jesus é uma oração. Ela está a clamar ao Jesus, ao Filho de Davi, ao Messias. E eu lembro-me desta oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar as que podemos e a sabedoria para distinguir uma das outras. Eu quando pensei e li este texto pela primeira vez da mulher sirofenícia, pensei, a mulher de grande fé muda até a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus estava expressa aqui. Marcos começa por dizer que qual era a vontade de Jesus ao ir para a terra de Tiro e Sidon? Qual era o desejo dele lá em Marcos? Qual era? Qual era o propósito de Jesus? Alimentar os próprios filhos. Antes disso, o propósito de Jesus, ele pessoalmente, esconder-se. O propósito de Jesus era retirar-se. Não sabemos as razões, se era por cansaço, qual era a razão, provavelmente por isso. Mas o texto bíblico dá-nos este detalhe em Marcos importante, de nós olharmos e percebermos que Jesus tinha uma intenção. Jesus tinha a intenção de se retirar para repousar, para descansar, para não ser, pelo menos, contactado pelas multidões. E esta mulher, pela sua fé, pela sua persistência, pela sua dedicação àquilo que era a sua causa, ela mudou a vontade do Senhor. E inclusive nós vemos mais abaixo, o Mauro estava a citar isso, Jesus diz que ele tinha um outro propósito ao vir. Qual era o propósito de Jesus? Era contactar com quem? Com todo o mundo naquela época? Ele veio para Israel, para o povo de Israel. Portanto, não era o tempo, não era o kairos de Deus para Jesus interagir com aquela mulher sirofenícia. Viria o tempo em que Deus iria entrar em contacto com toda a humanidade. Mas este não era o tempo. E esta mulher, por causa da sua fé, muda o kairos de Deus. Muda o tempo de Deus. Muda, podemos dizer, a vontade de Deus. Eu tenho muita cautela com esta frase, porque eu sei que estou a entrar num terreno muito escorregadio ao usar esta expressão. Mas é aquilo que eu vejo aqui de facto. O facto desta mulher ter uma fé tão persistente, o facto de nós vermos Jesus a declarar que ela era uma mulher de grande fé, até aquilo que era a intenção natural de Deus, é alterada por causa da fé da mulher. Porque a intenção de Jesus era ter vindo para o povo de Israel e não ainda para contactar com os gregos, com os romanos. Isso era posteriormente, era o desejo de Deus, sim. Mas não era naquela fase. E esta mulher antecipa
a glória de Deus, antecipa a graça de Deus, uns anos valentes por causa da sua persistente fé. Então vamos olhar aqui 7 características que eu identifico nesta mulher. A primeira que eu identifico é que esta mulher desafia a lógica humana. Ela é então uma mulher que não tem direito a ter um relacionamento com Deus naquelas condições. Ela é uma mulher que não sabemos se é casada, se é viúva, sabemos só que ela tem uma filha, e a filha desta mulher está de uma forma tão terrível, subjugada por um demónio, que ela a deixa ficar em casa, nem tem a ousadia de a trazer para se encontrar com Jesus Cristo. Então este é um dos primeiros aspectos que eu vejo na fé que é grandiosa. A fé que Jesus diz, uau, grande é esta fé. Aquelas pessoas que têm uma fé grandiosa é aquelas pessoas que desafiam a lógica humana. Vão para além daquilo que é natural. Vão para além dos preconceitos, do status, daquilo que é a lógica natural das coisas. Ela contraria tudo aquilo que era normal acontecer. Isso nós identificamos logo no primeiro verso, quando ela nos fala acerca das características que esta mulher tinha. Que ela era uma mulher, em Mateus 15, 22, que ela era uma mulher cananeia. Era uma mulher gentia. Uma mulher que não tinha direito a dirigir-se assim a um homem, muito menos a um mestre. E isto era o comum da época. E ela, por causa da sua fé, ela desafia a lógica humana. Por outro lado, nós vemos que ela, em Mateus ainda, por causa desta sua grandiosa fé, ela conhece quem Jesus é. É a segunda característica. Alguém que tem grande fé sabe quem é a pessoa de Deus. Porquê que eu digo isto? Vejam lá como é que ela identifica Jesus Cristo. Ela não era judia. Ela não tinha a esperança do Messias. Porque este conceito que ela traz aí, no verso 22, alguém pode ler qual é a expressão que ela usa para identificar Jesus? Filho de Davi. Porque é que um gentil... Porque é que um gentil reporta-se a Davi? Porque é que um gentil que não tem cultura, ela não tem cultura judaica, ela é uma mulher grega, é uma mulher que vivia lá na região de Tiro e Sidon, uma mulher sirofenícia, uma mulher cananeia, ela volta-se para Jesus e ela identifica quem é Jesus. Esta é a segunda característica que eu vejo em alguém que tem uma grande fé. Ela sabe a quem se dirigir, ela sabe quem é a pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho uma sugestão, porque eu creio que é interessante que o rei de Tiro, não sei se estão todos conscientes da história de Israel, o rei de Tiro, no passado, foi grande amigo de Davi. Aliás, foi o rei de Tiro, Irão, que patrocinou toda a madeira necessária para a construção do Templo de Salomão. Talvez isto tenha passado de geração em geração, é a minha sugestão, a Bíblia não diz. Mas o facto é que esta mulher, quando se confronta com Jesus, ela tinha a esperança do Messias. Ela sabia que havia de vir alguém que era filho de Davi. E Irão era um grande amigo de Davi. O rei de Tiro era um dos grandes amigos de Davi. Era um dos grandes amigos de Salomão. Foi ele que patrocinou toda a construção do Templo de Israel. É possível que nas conversas que Davi teve com ele, disse: sabes, um dia virá alguém da minha descendência pela promessa de Deus, que irá libertar o meu povo. Irá governar sobre o mundo. Talvez esta mulher tivesse esta esperança. Talvez essa história tivesse passado de geração em geração. E ela tivesse chegado a esta conclusão, apesar de estar longe do povo de Israel. Ou talvez algum vizinho dela, judeu, lhe tenha falado acerca do Messias. Não sabemos de facto como é que ela chegou a esta compreensão. O facto é que ela, quando se aproxima de Jesus, ela sabe quem é Jesus. Enquanto alguns do povo de Israel que viviam com Jesus Cristo, viam os seus milagres, nem reconheciam quem Jesus era. Ela, quando se dirige a Jesus, sabe que Ele é o Senhor, filho de Davi. Um terceiro aspecto é que esta mulher é perseverante no seu pedido. Mais uma vez eu reporto-me a Mateus capítulo 15, porque nós vemos lá que ela é tão perseverante que os discípulos chegam ao ponto de dizer o quê? Por favor, despede esta mulher, Senhor. Ela já está a ir longe demais. E alguns de nós às vezes pensamos que se eu sou cristão, basta eu pedir uma vez a Deus e obviamente vai-se abrir logo as portas. Se for da vontade de Deus, então acontece logo de imediato. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, nos ensina a orar perseverantemente. O que é que a perseverança tem a ver com a fé? Eu sinceramente não sei explicar tudo, tenho que confessar a minha ignorância. A minha incapacidade. Eu não sei porque é que Deus
pede que nós sejamos perseverantes quando Ele já sabe que Ele vai responder e Ele vai fazer o milagre. Ele sabe muito antes de nós abrirmos a boca. Mas Ele pede que nós sejamos perseverantes. Com esta mulher, Ele deixa ao ponto desta mulher incomodar os seus próprios discípulos. Jesus não está incomodado. Ele sabe o que é que vai fazer. Ele não lhe responde a verdade de palavra. Mas eu imagino que Jesus está a responder com todo o seu corpo a esta mulher, que ela a acolhe, que ela vai responder à sua petição, porque obviamente Jesus continua a ser o Deus bom, o Deus generoso, o Deus cuidadoso. Mas eu creio que Jesus tinha um propósito maior de ensinar os seus discípulos acerca da misericórdia de Deus, do que é a graça de Deus, que é isso que vamos ver nesta passagem. É muita graça derramada sobre esta mulher. No entanto, ela persevera no seu pedido, insistentemente vai atrás deles, não sei quanto tempo, porque a Bíblia não diz, mas chega ao ponto de os discípulos estarem fartos. Então eu imagino que deve ter sido mais que uma vez. Deve ter sido mais que duas. Deve ter sido durante alguns quilómetros, se calhar, em que a mulher diz insistentemente, filho de Davi, tem misericórdia de mim, socorre-me. A minha filha está a sofrer de uma forma terrível lá em casa. E Jesus continua a caminhar, parecendo que não está a dar atenção àquela oração. Não sei se na tua vida já aconteceu algumas vezes em que tu estás a orar e parece que não vem resposta. Parece que Jesus não atendeu. Parece que Jesus não está a ouvir. Mas pela experiência que nós vemos com esta mulher, Jesus está profundamente atento à circunstância, à dor desta mulher e não vai desprezar. Então a perseverança é uma terceira característica que eu vejo naqueles que realmente são homens e mulheres de grande fé. São aqueles que não desistem à primeira. Não desistem ao primeiro silêncio. Não desistem à primeira revés, à primeira situação difícil. Eles perseveram nesta caminhada ao encontro do Senhor. Por outro lado, um quarto aspecto que nós temos aqui. Eu vejo que alguém que é de uma grande fé é alguém que sabe ouvir aquilo que Deus está a dizer. Alguém que tem uma fé como esta mulher tem, que tira um uau da boca de Jesus, que tira uma admiração da boca do nosso Senhor, que o leva a dizer, faça-se conforme aquilo que tu estás a pedir. É alguém que consegue ouvir o que Deus está a dizer. E Jesus usa umas frases duras, não? Aqui nesta passagem, Jesus usa umas expressões incomodativas. E se nós não conhecêssemos o nosso Senhor, nós poderíamos pensar, bem, Jesus está a ser maldoso com esta mulher. Está a dizer que ela é um cachorro. É alguém que, para uma mentalidade judaica, não havia animal mais desprezível do que o porco e o cachorro. Eu sei que aqueles que amam muito os animais estão a ficar ofendidos com o Senhor Jesus Cristo, não é? A Daniela, eu sei que ela tem dificuldades com isso, a nossa veterinária, não é? Porque obviamente hoje amamos muito estes animais, mas o cão era considerado um animal imundo. E é, de facto, o cão, aquilo come de tudo e mais alguma coisa. Os nossos não, porque temos ração. Pois, eu sei, vocês compram a ração, mas larguem os bichos, vão ver o que é que eles comem. Eu não vou contar porque está a ser gravado. Os cães, uau! São realmente animais que comem de tudo que apanham. E por isso a cultura judaica tinha um grande desprezo para com os cachorros. E Jesus dirige-se a esta mulher dizendo que não era o tempo ainda, ele veio para os filhos de Israel e não era legítimo lançar aquilo que era o pão dos filhos, lançar aos cachorros. Está a dizer àquela mulher, tu és imunda, tu não mereces a minha atenção. Tu não mereces que eu me digne olhar para ti. E é interessante que ela ouve o que Deus tem para dizer. E ela chega à conclusão, sim Senhor, tu tens toda a razão. Já chegaste a um ponto da tua existência em que percebeste a tua condição diante de Deus? Em que percebeste quem tu és diante de Deus? Ouviste com atenção aquilo que Deus diz a teu respeito? A tua condição antes de conhecer Jesus Cristo? Porque muitas vezes nós enfatizamos a nossa condição depois de conhecer Jesus. Somos filhos amados, somos filhos queridos, somos filhos que vamos receber a herança, somos co-herdeiros com Cristo. E nós começamos a olhar para este aspecto da nossa natureza transformada em Cristo Jesus, mas muitas vezes nos esquecemos da nossa natureza antes de nos encontrarmos com Cristo. E esta mulher ouve com atenção aquilo que Jesus diz, minha querida, por causa do teu pecado, por causa da tua natureza pecaminosa, tu não passas de uma coisa vil, uma coisa imunda, uma coisa que não presta para nada. Eu sei que os psicólogos vão ficar aterrorizados com estas frases,
Porque muitas vezes ficamos a pensar que nós, seres humanos, nós temos é que pensar positivo. E nós, se pensarmos positivo, vamos alcançar tudo o que queremos. E isto é a psicologia humanista, não a psicologia cristã, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há um só que seja justo. Não há um sequer. E não te iludas, pastores, ou reverendos, ou padres, ou qualquer outro religioso que seja. Não tenham ilusões acerca de vocês mesmos. E esta mulher sabia bem quem ela era. Que é uma outra característica de alguém que tem uma grande fé. Se a quarta característica é ouvir a Deus, a quinta característica que eu identifico é que esta mulher sabe quem ela é. Sabe em que situação ela se encontra. Por isso ela responde a Jesus: sim, Senhor, eu sei. Eu sei qual é a minha condição. Eu sei que sou um cachorro. Eu sei que não passo de um miserável ser humano. De alguém que peca, que sem ti não tem esperança. Sem ti não tem possibilidade de fazer diferente. Sem ti realmente não há onde eu possa melhorar muito. Sim, eu conheço a minha natureza. Sim, eu sei quem eu sou. Sim, Senhor, tu tens razão. Chegaste a um ponto da tua caminhada com Deus em que percebes a tua natureza, a tua condição humana. Então este é um quinto aspecto. É alguém que sabe ouvir a Deus, é o quarto. O quinto é alguém que tem consciência plena da sua própria realidade. Um sexto aspecto que eu identifico nesta mulher é que, apesar das palavras aparentemente duras de Jesus, porque Jesus está a falar ao coração daquela mulher, Jesus, mais do que querer a libertação das doenças físicas, mais do que querer libertar as pessoas dos demónios, mais do que querer simplesmente restaurar a condição de saúde das pessoas, Jesus quer trazer estas pessoas à vida eterna. E por isso estas palavras de Jesus é para que ela possa refletir. Por isso muitas vezes quando anunciamos o Evangelho e anunciamos que o homem está perdido sem Deus, que o homem é pecador sem Deus e precisa de uma restauração, muitos ficam quase ofendidos quando ouvem estas notícias. Pensando que mensagem tão deprimente, quando dizemos que o ser humano sem Deus é realmente desprezível. Mas enquanto não tivermos esta consciência da nossa natureza, dificilmente vamos chegar a um patamar em que mudamos de atitude. Em que deixamos Deus transformar realmente o nosso ser, o nosso íntimo. Mas apesar destas palavras aparentemente duras de Jesus, dizia eu, não encontramos amargura no coração desta mulher. Não encontramos, bem, Jesus, já foste longe demais, eu só vinha cá pedir uma ajudinha, eu vim cá pedir um milagre, não para me ofenderes. Portanto, eu desenrasco-me, eu resolvo o meu problema. Em vez disso, ela adorou o Senhor, diz o texto bíblico. Porque teve consciência de quem era Jesus, porque teve consciência de quem ela era, na sua atitude o que sai é adoração. Sim, Senhor, eu sei quem eu sou e eu sei quem Tu és. Por isso eu me prostro te adorando. Então esta é a atitude, uma quinta atitude, ou sexta atitude, aliás, de alguém que tem uma grande fé. Alguém que tem uma grande fé não é alguém só que percebe a sua realidade, mas é alguém que tem a humildade para adorar a Deus. Consegue ter esta humildade para adorar a Deus. E esta é uma outra característica que eu encontro nesta mulher. É a sua grande humildade. Porque ela está vulnerável. Ela não tem nada para oferecer ao Mestre dos Mestres, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, ao Filho de Davi, ao Messias que havia sido prometido. Ela não tem nada para oferecer. Mas ela tem um coração de mãe, um coração contrito, um coração abatido, um coração que toma consciência da sua realidade, um coração que é humilde. E é interessante ver que as Escrituras dizem que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes dá a sua graça. Por isso vemos ela reconhecer, sim, eu sei que sou uma cachorra, eu sei que sou um pequeno cachorro, não tenho direito ainda a comer do pão que é atirado aos filhos. Mas, Senhor, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Até os cachorros precisam de atenção. Até os cachorrinhos são objeto de serem cuidados pelos seus donos. Senhor, eu sei quem sou, mas eu também sei que é possível ser alimentado pelo pão que Tu dás, porque Tu és o pão da vida. E esse pão que veio para os filhos de Israel, Senhor, algumas migalhas que seja, que toque esta mulher gentia, que toque esta mulher impura, que toque esta mulher que não é digna do Teu olhar. Que alguma da Tua graça, Senhor, possa cair da Tua mesa
e chegar até mim. Então vemos esta humildade nesta mulher. E por último, obviamente, eu vejo uma mulher de grande fé. É a mulher que desafia a lógica e a vontade de Deus também. Já foquei isto no primeiro aspecto, porque talvez para mim este é um dos mais importantes neste texto. Alguém de grande fé chega ao ponto de desafiar a lógica de Deus. E nós temos vários exemplos nas Escrituras em que isto acontece. Talvez o primeiro é o próprio Abraão, quando Deus toma a decisão de descer e ver o que é que se passa em Sodoma e Gomorra, e diz o texto que veio o Senhor, aí temos uma cristofania, uma primeira manifestação de Cristo antes de Cristo nascer, porque alguns pensam, bem, Cristo só passou a existir depois de Belém, ele ter nascido em bebê. Não, Cristo já existia, Ele é Deus, sempre existiu, de eternidade em eternidade. E nós vemos que há uma manifestação de Cristo lá com Abraão. O anjo do Senhor aparece juntamente com dois anjos, têm um encontro com Abraão, falam da promessa, dizendo daqui a um ano, Abraão, vais ter um filho, Sara vai ficar grávida, vais ter um filho. E Deus diz a certa altura, será que é legítimo eu esconder ao meu servo aquilo que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra? E o próprio Deus, a falar consigo mesmo, diz, não, eu vou falar com o meu servo Abraão acerca daquilo que vai acontecer. Lembram-se desse episódio em que Deus diz, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E o que é que Abraão faz? Deus tinha declarado, certo? Era a vontade expressa de Deus ali. Deus tinha dito, eu vou destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão, porque era um homem de grande fé, Abraão era destes homens que Deus dizia, uau, grande é a tua fé, Abraão. Ele tem a humildade, mas ao mesmo tempo a ousadia e a coragem de dizer, Senhor, se me permites, eu sei quem eu sou, eu sei que não mereço, eu sei quem tu és, eu sei que tu és santo, tu és muito mais inteligente do que eu, tu tens planos muito melhores do que os meus, não há planos que eu possa fazer que alguma vez cheguem ao calcanhar dos teus, mas mesmo assim, Senhor, se me permites, deixa-me só fazer uma reflexão contigo. Se houverem 50 justos nessa cidade, tu vais destruir, Deus, os justos com os injustos? Eu sei que tu és o juiz de toda a terra, Senhor. É óbvio que tu não vais fazer uma coisa destas. E Deus diz, tens razão, Abraão. Eu vou mudar aqui o protocolo. Eu vou mudar aqui aquilo que eu estava pronto para fazer. E eu vou atender à tua oração. Eu vou atender à tua lógica. Se houver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, eu não destruo aquela cidade. Fica prometido. E Abraão não se fica por aí. Nós conhecemos a história. E ele vai negociando com o Senhor. É interessante. E o nosso Deus de graça é tão bondoso que me deixa a mim e a ti negociar com Ele. A sua vontade está expressa. A sua vontade está declarada. Eu não venho para os filhos, para os gentios. Eu só vim para os filhos de Israel. Não é a altura de alcançar os gentios. Mas por causa da grandiosidade da fé desta mulher, ela diz, Senhor, se me permites, eu tenho um problema tão grande, eu preciso da tua intervenção. E eu preciso da tua intervenção agora. E esta mulher ouve a voz expressa de Deus. A minha vontade não é agir já, mas por causa da tua grande fé, eu vou mudar as circunstâncias. Eu vou mudar até aquilo que eu tinha determinado fazer. Eu vou mudar até aquilo que eu tinha decidido fazer neste momento, porque eu ouvi a tua oração. Que grande é a tua fé. Temos outros exemplos, o caso de Moisés, quando a certa altura o povo rebelou-se de tal maneira, rebelou-se contra Moisés, ofende Moisés sob a sua liderança, estão prestes para entrar na terra prometida, mas o povo diz, não vamos entrar, afinal Deus enganou-nos, queremos voltar para o Egito. E Deus, a certa altura, esse texto eu preciso de ler, porque é um texto que é uma referência interessantíssima, em Números 14, preciso de ler esse texto, porque é lindíssimo ver aqui a intercessão deste homem Moisés. Como Deus tinha tomado uma decisão, e diz o que vai fazer, e Moisés intercede pelo seu povo, e Deus altera. Eu não sei se Deus altera, porque Deus sabe todas as coisas. Eu acho que Deus já sabia que Moisés iria interceder, e Deus está de alguma forma a testar a fé dos seus filhos. Eu acho que é mais isto que acontece. Mas o facto é que nós temos a expressão da palavra de Deus, daquilo que Deus quer fazer, e depois vemos a interação dos filhos de Deus com Deus, e Deus diz, ok, por causa da tua oração, por causa da tua fé, por causa da forma como interagiste comigo, eu vou mudar aquilo que eu tinha dito. Abramos lá a Bíblia em Números capítulo 14, verso 10 em diante. Números 14, verso 10 em diante. Haveria muito mais outras passagens, mas estas pelo menos são algumas em que eu vejo a vontade expressa de Deus a ser alterada
por causa da intercessão, por causa da oração, por causa da fé destes homens e destas mulheres. Números 14, verso 10 diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, Abraão e Moisés. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Portanto, o povo estava pronto a dar cabo da vida a Moisés e ao seu irmão Arão, aliás. E Deus aparece para impedir esse assassinato. E diz o verso 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que eu já fiz no meio deles. Parece que Deus chegou a um limite relativamente a esta rebeldia do povo de Israel. E diz Deus: com pestilência o ferirei e os desertarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Uau, Moisés poderia dizer: uau, Senhor, ok, estamos nessa. Realmente eles querem acabar comigo, querem acabar com o meu irmão. Olha, faz já, trata já desta limpeza e a partir de agora faz um povo novo através de mim. Era um desafio, era uma tentação, imagino eu, para o próprio Moisés. Tornar-se ainda maior líder do que aquilo que ele já era. Mas vejam bem a resposta deste homem. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra, e ouviram que tu és, ó Senhor, e estás no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes aparece, a tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram da tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: o Senhor é longânimo e é grande em misericórdia, e perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira ou quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. E agora esta expressão do Senhor, lindíssima: tornou o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto as minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra com o juramento que prometi a seus pais. Sim, nenhum deles, daqueles que me desprezou, haverá. Esta passagem poderosíssima. Vemos este homem que altera o propósito de Deus, a declaração de Deus. Deus diz: eu vou destruir esta nação, vou fazer de ti, Moisés, um novo povo. E Moisés, em vez de ficar amargurado, porque eu identifico as mesmas características que encontro naquela mulher de grande fé, encontro em Moisés: humildade, reconhecimento de quem Deus é, reconhecimento de quem Ele é, percebendo a grandiosidade de Deus. Mas a preocupação máxima de Moisés era o quê? Ele ser famoso? Era ele ser grande? Não, era o nome do Senhor, era a grandeza de Deus. O mais importante ao Deus é o que é que as pessoas vão dizer acerca deste grandioso Deus que tu és. Não permitas, ó Deus, que a maldade deste povo, o pecado deste povo diminua aquilo que tu és como Deus grande. Manche ou crie uma sombra sobre quem tu és, ó Deus. Porque tu és tão grande, tão maravilhoso, tão fantástico, tão tremendo, que o pecado do homem não pode manchar a tua grandiosidade, Senhor. Que a oração de Moisés, posso usar esta expressão, comove o coração de Deus. E Deus diz: por causa da tua fé, por causa da tua oração, por causa daquilo que tu me disseste, eu vou mudar aquilo que eu tinha declarado. Vou mudar a minha vontade. E vou fazer conforme como me pediste. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Temos nós uma fé. Poderia citar muitos outros autores das Escrituras. Vemos Ezequiel, o rei Ezequiel, que mais uma vez Deus tinha declarado
que a morte dele estava iminente, e ele clama ao Senhor, ora ao Senhor, e Deus diz, ok, aquilo que eu tinha dito, eu vou mudar outra vez. Eu disse uma coisa, mas agora vou dizer outra. E nós vemos sistematicamente homens de fé, mulheres de fé, pessoas com uma grande fé, que percebem que a sua humildade, na sua humanidade, na sua pequenez, desafiam a lógica divina, desafiam a vontade de Deus e se sujeitam à grandiosidade da sua graça e da sua misericórdia. Estes são os homens e as mulheres de fé. É alguém que percebe que Deus declarou, aceita que Deus declarou, mas ao mesmo tempo tem a humildade suficiente, a coragem suficiente para dizer, Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia sobre mim, porque eu sei que tu és Deus gracioso, Deus misericordioso, e consegue ter a humildade e a coragem de dizer, Senhor, se me permites, se ainda achei graça aos teus olhos, eu tenho a ousadia de dizer outra coisa, Senhor. Mas se a tua fé é esta, se a tua vontade é esta, eu aceito-a. Mas se a tua vontade pode ser alterada por tua graça e tua misericórdia, eu desafio-te, Deus, a alterá-la. E eu espero em ti. Por isso eu fiz esta oração da serenidade, porque eu acho que ela é lindíssima quanto a esta ideia, porque ela contém todos estes artefactos, contém todas estas ideias. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Aquela que é a tua vontade declarada, aquela que é a tua vontade perfeita, boa para a minha vida. Deus dá-me a serenidade para eu conseguir alcançar esta atitude de aceitar as coisas que eu não consigo modificar. Mas ao mesmo tempo, Senhor, dá-me a coragem para em humildade eu poder modificar as que podemos. Aquelas que ainda estão debaixo da tua alçada, da tua graça, da tua misericórdia, por causa da tua graça e misericórdia, ainda podem ser transformadas, Senhor. Dá-me a coragem de não desistir à primeira. Dá-me a coragem de ser persistente, de insistir contigo, de até chatear os discípulos, quando eles já estão fartos de me ouvir sobre o mesmo assunto. Mas, ó Deus, eu quero apelar para a tua graça e a tua misericórdia. Dá-me esta coragem de não desistir facilmente sobre aquelas coisas que eu posso mudar. E, ó Deus, dá-me sabedoria para eu distinguir uma coisa da outra. Para eu conseguir perceber quando é que eu devo insistir e quando eu devo ficar quieto. Quando eu devo perseverar ou quando eu devo abandonar. Quando eu devo me render aos teus pés ou quando eu devo continuar a insistir, Senhor, que tu me dês aquilo que o meu coração pede. É curioso porque Jesus Cristo, olhando para a fé desta mulher, grande é a tua fé. A frase que nós temos aqui, Jesus não expele o demónio, Jesus não diz em nome, é meu nome, aquele demónio que lá está, não sabemos a quantos quilómetros é que a filha estava, se estava perto, se estava longe, a Bíblia não diz. Mas não vemos Jesus fazer uma invocação dizendo em meu nome sai. O que vemos é Jesus dizer, faça-se conforme tu queres. Faça-se conforme tu queres. É isso que tu queres? É isso que vai acontecer. Impressionante. A tua vontade consegue coincidir com a vontade de Deus. Ao ponto de Deus dizer, ok, a minha vontade era uma, mas agora porque tu pediste isto, a minha vontade vai ser igual à tua. Faça-se conforme tu pedes. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, se me permite usar esta expressão. Porque a Bíblia diz que esta expressão é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E porque Deus percebe o nosso argumento, porque Deus percebe a nossa petição, porque Deus olha para a nossa fé e vê a nossa atitude, um coração humilde, um coração que entende quem nós somos, um coração que entende quem Deus é, um coração capaz de aceitar a vontade de Deus, mas um coração que é persistente e corajoso. Deus diz, faça-se conforme a tua petição. E assim mudou o curso da história desta mulher. Assim mudou o curso da história da sua filha. E o texto bíblico diz que a sua filha naquela mesma hora ficou sã. Naquela mesma hora ela ficou curada, ficou liberta daquela possessão. Nós não sabemos como é que isto se processou, sabemos de facto é que esta mulher era uma mulher de grande fé, que ela tinha uma intenção de ver a sua filha liberta. É interessante que perceber que as dificuldades da vida, mais do que nos afastarem de Deus, elas deveriam aproximar-nos de Deus.
deveriam levar-nos a exercitar a nossa fé, de forma a que ela crescesse a uma dimensão em que nós pudéssemos retirar da boca de Jesus: uau, grande é a tua fé. Que persistência, que coragem, que humildade, que integridade, que capacidade de entender a minha vontade, que capacidade de sujeitar àquilo que Deus é, que capacidade tu tens de suportar a vergonha, o vexame dos outros. Não te importas que os outros te envergonhem, te desprezem, mas tu chegas a Cristo e te voltas para Ele. Uau! Grande é a tua fé. Irmãos, se há alguém que nós podemos copiar a vida, copiar o modelo, seria esta mulher, que nós não conhecemos o nome. É uma mulher que Jesus atribui uma característica que não atribui a nenhum dos grandes apóstolos que nós conhecemos. Jesus diz desta mulher coisas que não disse de mais ninguém, ou disse de poucas pessoas. Uau, grande é a tua fé. Ainda assim, creio que os apóstolos não foram curados da sua xenofobia, porque nós vemos no livro dos Atos, eles precisaram ainda de muitos anos para aprender a lidar com outras raças, outras culturas, outros povos. E infelizmente às vezes nós, apesar do amor de Cristo, apesar da atitude que vemos em Cristo, continuamos a não aprender, a não entender o seu grande amor para connosco. E infelizmente nem sempre temos esta coragem e esta ousadia desta mulher. Irmãos, saibamos nós buscar o Senhor com esta persistência, com esta coragem, com esta perseverança, com esta humildade, com esta atenção à voz do Senhor, aquilo que Ele nos está a dizer, com esta capacidade de dizer: sim, Senhor, eu concordo contigo, eu não mereço absolutamente nada das tuas mãos, mas ainda assim, Senhor, se me permites, se me dás essa permissão que eu me aproximo de Ti, Senhor, eu quero-Te colocar esta possibilidade. E se na Tua graça e na Tua misericórdia Tu permitires que eu me alimente das Tuas migalhas, eu assim Te agradeço. Eu assim Te agradeço.